Salve, salve, amiguinhos! Saudade de vocês. Então, professor João aqui, galera. Hoje a gente vai falar sobre sequências numéricas, progressão aritmética e progressão geométrica. Tudo bem? Módulo 12 do livro 2 de vocês. E nesse módulo, né, esse quadro bonito aí, é o nosso primeiro quadro, ele vai dar pra gente algumas ideias intuitivas, né, de como que a gente pode proceder para poder chegar em alguma conclusão sobre esse assunto. É bem simples, vocês vão ver depois nos exercícios. Tudo bem? Primeiro vamos começar com o tema sequências numéricas. Bom, sequência numérica, como o nome sugere, é qualquer sequência de números. E quando a gente fala de sequências numéricas, a gente está falando de um modo geral de qualquer sequenciamento, né, seguindo uma certa lógica matemática. Essa lógica nos vai ser dada através de uma lei de formação, né, de alguma ideia intuitiva que vai formar a sequência para a gente. Aqui eu botei duas sequências muito famosas, né, muito conhecidas. A primeira é a sequência de Fibonacci. Essa sequência tem 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e ela segue infinitamente. Essa sequência ela é denotada pela letra Φ maiúscula e ela obedece uma lei de formação que é a seguinte. Os dois primeiros termos a gente vai chamar de F1 e de F2, tá? E os dois são iguais a 1. F1 é igual a 1 e F2 também é igual a 1. E para qualquer que seja o termo a partir do terceiro, vale que o Fn é igual à soma do Fn-1 mais o Fn-2. Se ficou estranho para vocês, galera, interpretem da seguinte forma. Cada termo é igual à soma dos dois antecessores, mas isso só vale a partir do terceiro. Por exemplo, esse 2 é igual a 1 mais 1. Esse 3 é igual a 1 mais 2. O 5, 2 mais 3. O 8, 3 mais 5. O 13, 5 mais 8. Caraca, professor, que sequência maluca, né? Sim, galera, é uma sequência meio maluca, mas funciona. Para descobrir cada termo, você soma os dois anteriores. Ela ficou conhecida como sequência de Fibonacci, né? Por causa do Leonardo Fibonacci, que estudou bastante essa sequência, mas ela é bem antiga e tem várias aplicações, tá? Entre elas, a mais conhecida é que conforme você vai avançando nessa sequência, o quociente entre um termo e o seu antecessor, ou seja, se você pegar um termo e dividir pelo anterior, a tendência é que ele se aproxime do número de ouro. A razão áurea que é aproximadamente 1,6180. Tá, tenta descobrir aí uns termos a partir do 20º e divide os dois pelo antecessor que você vai ver que dá próximo disso. A segunda sequência, 1, 3, 6, 10, 15, 21, é a chamada sequência dos números triangulares. Professor, não entendi. O nome é esse, tá, galera? Números triangulares. A gente fala que o número TI, essa é a lei de formação, para I, sendo natural diferente de zero, é igual à soma de todos os inteiros de I até N, justamente de N. Bom, professor, não entendi. Por exemplo, se o N for igual a 1, então só vai ter um termo para somar, esse termo vai ser o próprio 1, que é o primeiro termo da sequência. Se o N for 2, você vai ter dois números para somar, 1 e 2. Então você vai somar 1 mais 2, que dá 3. Se tiverem 3 números para somar, você vai ter o terceiro termo, a soma do 1 até o 3, 1 mais 2 mais 3, dá 6. Se você pegar o 10, é 1 mais 2 mais 3, mais 4. Se você pegar o 15, é 1 mais 2 mais 3 mais 4, mais 5, e assim por diante. Cada termo da sequência de números triangulares é formado pela soma de todos os inteiros até aquele termo. Bonitinho, né? E para isso a gente fala que o que dá a criação da sequência é uma lei de recorrência. Tudo bem, gente? A lei de recorrência nada mais vai ser do que uma expressão matemática, do que uma fórmula lógica que vai associar e relacionar os termos dessa sequência. Tudo bem? Bom, continuando, galera. A gente vai falar também da progressão aritmética, que é uma sequência numérica, só que ela vai ter uma característica especial. Em particular, a gente vai estudar duas sequências em especial, a progressão aritmética e depois a progressão geométrica. Vamos primeiro aqui devagarinho com as definições. Por que essa sequência recebe o nome de progressão aritmética? Progressão vem da sequência. Conforme os termos vão avançando, eles obedecem um certo critério, que é um critério aritmético. Por definição, fica mais fácil a gente definir assim. A progressão aritmética é uma sequência numérica onde cada termo a partir do segundo é igual ao seu antecessor
somado a uma razão, e essa razão vai ser constante. A gente chama de razão na progressão aritmética o valor que a gente está somando para chegar no próximo termo. Botei dois exemplos aqui, tá? 1, 7, 13, 19, 25, 31 é uma sequência de 6 valores, é uma progressão aritmética com 6 termos, e a razão é 6. Ah, professor, se ela tem 6 termos, a razão é 6? Não, galera, aqui foi botei para ser coincidente de propósito, tá? Mas não confunda, a razão não depende da quantidade de termos. Por que a razão é 6? Porque do 1 para o 7, você soma 6. Do 7 para o 13, você soma 6. Do 13 para o 19, você soma 6, e assim por diante. Para você descobrir o próximo termo, você pega o termo anterior e soma essa razão constante, que nesse exemplo é igual a 6. Outro exemplo, galera, é essa sequência aqui, ó, 15, 10, 5, 0, menos 5, menos 10, menos 15, reticências. Quando tem reticências, a gente sabe que é uma sequência que tem infinitos termos. Então a gente fala que é uma progressão aritmética infinita. Ah, professor, isso pode? Pode, galera, sem problema nenhum. Você pode ter uma sequência finita ou infinita, não tem problema. E nesse caso, eu estou vendo aqui para chegar no próximo termo, eu estou diminuindo 5 unidades. Então a minha razão é menos 5. 15 menos 5 dá 10, 10 menos 5 dá 5, 5 menos 5 dá 0, 0 menos 5 dá menos 5, menos 5 menos 5 dá menos 10 e assim por diante. Deu para entender bem a ideia do que é progressão aritmética? Bom, tira um print do quadro aí e vamos seguir em frente. Continuando então, galera, agora no nosso segundo quadro, a gente vai falar sobre a razão da progressão aritmética e o termo geral da progressão aritmética. Tudo bem? Então vamos lá, galera. Quando a gente fala da razão, a gente já viu que razão é aquele valor que a gente soma para chegar no próximo termo. Como essa razão é constante, a gente pode chegar a algumas conclusões. Por exemplo, se eu considerar a sequência, eu estou pegando uma sequência genérica, tá? Quer dizer que eu não estou nem trabalhando com valores, porque tem que valer para toda a sequência. A1, A2, A3, A4, A5, A6, nananã, até a N, que é o último termo. Se essa sequência for uma PA, pelo que a gente aprendeu, vale que o A1 mais a razão, ou seja, se você pegar o primeiro e somar a razão, você chega no segundo. Se você pegar o segundo e somar a razão, você chega no terceiro. Se você pegar o terceiro e somar a razão, você chega no quarto. E assim por diante. Mas isso daqui é uma igualdade aritmética, então quer dizer que a igualdade eu posso trabalhar com ela da forma que eu achar melhor. E se eu manipular esses termos aqui, eu chego à conclusão que A2 menos A1 é a razão, A3 menos A2 é a razão, A4 menos A3 é a razão, e assim por diante. E isso daqui, galera, nada mais é do que a diferença entre dois termos consecutivos. Então eu posso fazer a primeira afirmação, que é a diferença entre dois termos consecutivos numa progressão aritmética, lembrando, sempre mantendo a ordem, tá? O posterior menos o anterior, essa diferença é sempre igual à razão. Se eu fizer A4 menos A3, tem que dar a mesma razão que se eu fizer A3 menos A2. Tudo bem? E aí vale que a razão, de um modo geral, é a diferença entre dois valores consecutivos. Experimenta em alguma das que a gente fez no quadro anterior, volta o vídeo aí um pouquinho para você tentar descobrir se a razão realmente é igual a menos 5 e se a razão realmente é igual a 6. Desafio aí. Bom, continuando aqui na ideia de razão e da forma que os termos de uma progressão aritmética se comportam, a gente chega ainda em outra conclusão. Por exemplo, o A1 é o primeiro termo, ele está fixo. Mas o A2 é o A1 mais a razão. O A3 é o A2 mais a razão. O A4 é o A3 mais a razão. Observa aqui essa sequência que vocês vão entender. Para chegar no A2 eu pego o primeiro e somo a razão. Para chegar no terceiro eu pego o segundo e somo a razão. E assim sucessivamente. A ideia intuitiva é essa. Agora olha só, trabalhando com a questão da igualdade, se A2 é igual a A1 mais R, nessa segunda equação, onde aparece o A2, eu posso trocar por A1 mais R. Então eu teria A1 mais R, que dá A1 mais 2R. Professor, não entendi muito bem. O que o senhor quer dizer com isso? Ele é bem simples. O que ele está dizendo aqui é que se você não quiser trabalhar com muitos termos, quiser trabalhar apenas com o primeiro termo, que tem que ser conhecido, e a razão da sequência, você pode. Por quê? Porque o terceiro termo é o primeiro termo mais 2 vezes a razão. Visualmente falando, ele está dizendo aqui para você descobrir o terceiro termo saindo do primeiro termo, você tem que andar com a razão 1, 2 vezes. O A3 é o A1 mais 1, 2 vezes a razão.
O A4 não é o A3 mais R? E o A3 não é A1 mais 2R? Se eu substituir aqui, eu vou ter A1 mais 3R. Na prática, para descobrir o A4 saindo do A1, você tem que andar com a razão 1, 2, 3 vezes. Ou seja, o A4 é o A1 mais 3 vezes a razão. A1 mais 1, 2, 3 vezes a razão vai dar o A4. E aí a gente pode chegar numa ideia intuitiva e concluir que um termo qualquer, AN, vai ser igual ao primeiro termo da sequência, mais n menos 1 vezes a razão. Professor, eu não entendi esse n menos 1 vezes, então eu vou pedir para você prestar atenção aqui. Para descobrir o segundo termo, quantas vezes eu somei a razão? Apenas uma. Para descobrir o terceiro termo, quantas vezes eu somei a razão? 2 vezes. Para descobrir o quarto termo, quantas vezes eu somei a razão? 3 vezes. E o quinto termo, quantas vezes eu somo a razão? 4 vezes. A quantidade de vezes que eu somo a razão é sempre igual ao antecessor do termo que eu quero descobrir. Se eu quero descobrir o quinto termo, eu vou somar a razão 4 vezes. Se eu quero descobrir o 10º termo, eu vou somar a razão 9 vezes. Se eu quero descobrir o n-ésimo termo, eu vou somar a razão n menos 1 vezes. Ok? Claro que nesse caso a gente está considerando que está partindo do primeiro termo. Agora, vai ser sempre assim? A questão vai me dar sempre o primeiro termo? Galera, a gente sabe que não é assim que funciona. Às vezes ele vai te dar alguns termos soltos, né? E vai pedir para você trabalhar com isso. Nesse caso, você também pode descobrir um termo qualquer partindo de um outro termo que não seja o primeiro. Por exemplo, eu consigo afirmar para vocês que o sexto termo é igual ao terceiro termo mais 3 vezes a razão. Por quê? Para chegar no sexto, saindo do terceiro, eu tenho que andar 1, 2, 3 vezes a razão. Então, valeria, por exemplo, que o A6 é igual ao A1, ao A3, mais 3 vezes a razão. Se eu quisesse descobrir o sétimo termo partindo do segundo. Se eu sair do segundo e quiser chegar no sétimo, eu tenho que andar com a razão. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, valeria que o A7 é igual ao A2 mais 5 vezes a razão. E aí a gente consegue descobrir uma segunda relação. Que relação é essa? A diferença entre o termo que você quer descobrir e o termo que você partiu é a quantidade de vezes que você tem que somar a razão. 7 menos 2 dá 5, 6 menos 3 dá 3, 6 menos 3 dá 3, já falei essa, né? E aqui também valeria, 5 menos 1 dá 4, 3 menos 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Então, essa diferença aqui entre o termo que você quer descobrir, que é o cara que está à esquerda, e o termo da onde você partiu, é sempre a quantidade de vezes que você tem que somar a razão. Então vale que a n é igual a k, onde k é um termo qualquer, mais n menos k, que é a diferença dos índices, vezes a razão. Show de bola? Atenção nos exercícios, hein? E aí, amiguinhos, continuando nossa aula, terceiro quadro agora, a gente vai falar sobre interpolação aritmética. Professor, que nome bonito para botar no meu filho. Posso até concordar, gente, mas tem outros nomes mais legais, como João, por exemplo. Quando a gente fala de interpolação aritmética, galera, a gente está falando literalmente de colocar termos entre polos. Interpolação entre polos. Os polos de uma sequência são os extremos, o primeiro e o último termo. Então, quando você estiver resolvendo uma questão de interpolação aritmética, ele vai querer que você pegue uma progressão aritmética finita, considere que os extremos, os polos, são o primeiro e o último termo, e que os termos do meio serão chamados de meios aritméticos. Interpolar aritmeticamente, fazer uma interpolação aritmética, nada mais é do que descobrir quais são os termos que estão entre os polos. E para isso, galera, a maioria dos exercícios que trabalham com esse tema vai pedir para você basicamente saber quem é a razão. Uma vez que você sabe quem é a razão, você descobre os termos. Para não ficar tão obscuro assim, tão na teoria, eu botei um exemplo aqui para a gente ver na prática, tudo bem?
olhando para o quadro. Exercício. Interpole 5 meios aritméticos entre 12 e 30. Aqui está um texto bem simples, tá? Ele pode elaborar mais esse texto, mas no geral os exercícios a gente resolve do mesmo jeito. O que é interpolar 5 meios aritméticos entre 12 e 30? É considerar uma progressão aritmética com 7 termos. Professor, por que 7? Não são 5? Não, são 5 meios. Quer dizer que entre os extremos, que são 12 e 30, vão ter mais 5 meios aritméticos. Então a minha sequência vai ter 5 mais 2, 7 termos. Então eu vou ter uma sequência parecida com essa aqui, onde o primeiro termo é 12 e o último termo, que é o sétimo, é 30, e entre eles tem 5 termos que eu quero descobrir. Bom, descoberta como é que fica a posição aqui da minha sequência, fica fácil descobrir quais são os termos. Por quê? Eu acabei de ver no segundo quadro que, de um modo geral, o A7 é o A1 mais 6 vezes a razão. A gente está usando o termo geral. E sabendo usar o termo geral, eu posso só substituir o A7 por 30, o A1 vale 12 e a razão eu não sei. Então eu vou descobrir a razão. Passando 12 para a esquerda, 30 menos 12 dá 18. Se o 6 passa dividindo, 18 por 6 dá 3. O que isso quer dizer? Que a razão é 3. Acabou a questão? Não, porque você não descobriu quais são os termos. Mas uma vez que você sabe a razão, meu querido e minha querida, isso fica fácil. Porque se a razão é 3, quem vai ser o próximo termo depois do 12? 12 mais 3, 15. Depois do 15, 18. Depois do 18, 21. Depois do 21, 24. E depois do 24, 27. Repara que fica uma progressão aritmética bonitinha, sem nenhum defeito. Tudo bem? Interpolação aritmética é isso. Não importa como é que está a sua sequência, basta você descobrir a razão e colocar os termos. Tem muita questão bonitinha para fazer usando isso daqui, tá? Bom, galera, continuando aqui o nosso tema de progressão aritmética, a gente vai falar agora sobre a classificação, que é a molezinha. Se os termos aumentam, ela é crescente, se os termos diminuem, ela é decrescente, e se nada muda, ela é constante. Olha só que classificação moleza. Para ficar uma coisa um pouquinho mais técnica, a gente vai olhar para a razão, tá bom? Se na sua sequência a razão for positiva, crescente. Se a sua razão for negativa, decrescente. Se a sua razão for igual a zero, é constante. Tá? Aqui, ó, nessa sequência os termos estão aumentando, a razão é igual a 3. Razão positiva, a primeira sequência é crescente. Aqui nessa sequência os termos estão diminuindo de 2 em 2, então é uma progressão aritmética de razão negativa, menos 2, então ela é uma progressão decrescente. E aqui nessa sequência de números irracionais, todos eles são iguais à raiz de 5. Professor, como é que eu descubro a razão? A gente já viu, né? Basta fazer diferença entre os dois termos. Se eu fizer raiz de 5 menos raiz de 5, vai dar 0. Raiz de 5 menos raiz de 5 vai dar 0, e vai dar 0 sempre. Significa que a razão é 0. Como os termos não mudam, a sua progressão aritmética é constante. E para finalizar, alguns exercícios vão pedir para a gente trabalhar com 3 ou 5 termos, então tem algumas formas especiais de trabalhar com essas progressões, tá bom? Se tiver 3 termos, a gente vai pegar sempre o termo do meio como referência e vai falar que o termo anterior é o termo do meio menos a razão e o posterior é o termo do meio mais a razão. Eu estou trabalhando com A, B e C, o livro de vocês usa X, tá? Mas dá no mesmo. O termo do meio menos a razão acha o primeiro, o termo do meio mais a razão acha o terceiro. Se forem 5 termos, basta você diminuir a razão para descobrir os anteriores e somar a razão para descobrir os posteriores, sempre usando o termo do meio como referência. Por exemplo, o A vai ser C menos 2R, o B vai ser C menos R, o D vai ser C mais R e o E vai ser C mais 2R. Professor, qual é a utilidade disso na minha vida? Meus senhores, minhas senhoras, pensem direitinho. Aqui você tem 3 variáveis e reduz para 2. Aqui você tem 5 variáveis e você reduz para 2. É muito mais fácil de trabalhar, caso você tenha que fazer um sistema, com 2 variáveis do que com 5. Concordam comigo? Então, dentro do possível, ele vai pedir para você usar isso em algumas situações especiais. Eu espero que a gente veja em algum exercício mais para frente. Tudo bem? Vamos continuar então com a nossa aula? Isso aí, galera, vamos lá então, dando continuidade à nossa aula de progressão aritmética. Antes da gente falar da soma dos termos, a gente vai falar primeiro das 3 propriedades que fundamentam, né, essa sequência.
São as propriedades das progressões aritméticas. São três as mais básicas, né, as mais importantes. Pode até ser que tenha outros livros que falam de mais propriedades, mas acabam que essas propriedades são lemas, né, são consequências dessas três propriedades aqui. A primeira é a que dá nome à sequência, diz que cada termo a partir do segundo é igual à média aritmética entre seus vizinhos. Vizinho a gente está considerando imediatamente quem está do lado, tudo bem? Por isso que é a progressão aritmética, porque cada termo, a partir do segundo, obedece a uma média aritmética dos valores dos seus vizinhos, tudo bem? A segunda propriedade diz que a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. E a terceira propriedade diz que se a sua progressão aritmética tiver uma quantidade ímpar de termos, o termo central sempre vai ser igual à média dos seus equidistantes. Caso a quantidade seja par, essa propriedade não faz sentido, mas se for ímpar, é importante da gente frisar. E para mostrar essas três propriedades aqui que se verificam em qualquer sequência, eu vou pegar uma sequência qualquer, certo? Eu poderia fazer a demonstração genérica, mas ia dar mais trabalho. Tem no livro de vocês, então acompanha por lá. Eu vou botar aqui um exemplo para mostrar essas propriedades em ação. A gente vai considerar essa sequência crescente, 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, que é uma PA crescente de razão 7. Tudo bem? Bom, vamos à primeira propriedade. Ela diz que cada termo a partir do segundo é igual à média aritmética de seus vizinhos. Vamos ver se é verdade? Bom, vamos pegar o 12 então, que é o segundo termo. A média entre o 5 e o 19 é 5 mais 19, que dá 24, e 24 dividido por 2 dá 12. É verdadeira para o 12. Aí para o 19, tem que ser a média aritmética do 12 com 26. 12 mais 26 dá 38, dividido por 2 dá 19. É verdade. E galera, se você pegar qualquer termo, tipo 26 dá 19 mais 33, 33 vai ser a média do 26 com 40, o 40 a média do 33 com 47, e assim por diante, vai dar certo sempre. Aliás, se você quiser, dá uma pausa no vídeo aí e confere se vale a média também para os outros termos que eu não fiz aqui, tudo bem? Bom, continuando, deixa eu passar para o outro lado. Continuando, a segunda propriedade diz que se eu somar termos equidistantes dos extremos, a soma vai ser igual à soma dos extremos. Então, quem são os extremos? 5 e 47, a soma dá 52. O 12 está uma razão depois do 5 e o 40 está uma razão antes do 47. Eles são equidistantes dos extremos. Eles estão a uma razão dos extremos. Se eu somar os dois, também dá 52. O 19 é duas razões para frente, o 33 é duas razões para trás. Eles são equidistantes dos extremos. Se eu somar o 19 com 33, também vai dar 52. E se tivessem mais termos, obedeceria sempre o mesmo critério, tudo bem? E a terceira propriedade diz que se a quantidade for ímpar, esse termo central vai ser igual à média aritmética dos seus equidistantes. Quem é o termo central? É o 26. Quem são os seus equidistantes? Por exemplo, o 19 e o 33 são equidistantes do 26. O 12 e o 40 também são equidistantes do 26. Duas razões. O 5 e o 47 também são equidistantes do 26. Três razões. Então, se eu pegar o 19 e 33 e fizer a média, vai dar o 26, até porque tem que obedecer a primeira propriedade. Mas se eu pegar o 12 e o 40, a média também vai dar 26. E se eu pegar o 5 e o 47, a média também vai dar 26. Olha só que bonitinho, né, as propriedades funcionando. E galera, essas propriedades vão ser muito importantes para a gente falar sobre o próximo assunto, ok? Então, dá uma enfatizada aí, tira print do quadro e vamos seguir em frente. Então galera, vamos falar aí mais um pouquinho de progressão aritmética. Agora a gente vai falar sobre a soma dos termos de uma sequência. Nesse caso, galera, a gente sempre vai falar da soma de uma sequência finita, tudo bem? Por quê? Na progressão aritmética, se for infinita, né, a soma também vai para o infinito. A gente fala que toda progressão aritmética é uma sequência divergente. A gente não consegue achar uma soma bonitinha quando ela é infinita. Porém, quando ela é limitada, né, tem começo e fim, a gente consegue achar a soma dos termos. E galera, olha só, o cara que pensou nessa solução, né, ele foi genial em muitas áreas. A gente está falando do Gauss, ele tem teorias na física, na astronomia e na matemática. E ele bolou uma solução para achar a soma dos termos da progressão aritmética com 8 anos de idade.
mas essa história eu conto para vocês quando voltar às aulas presenciais, tudo bem? Bom, basicamente, galera, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vai usar as propriedades que a gente aprendeu para chegar numa fórmula. Aqui eu botei mais ou menos como é que a gente chega na fórmula, tá? Que é uma maneira bem intuitiva, inclusive. Se eu quero somar os termos de uma progressão aritmética, então eu vou fazer o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, tananana, até o último. Eu posso escrever a mesma soma de trás para frente, né? Então a mesma soma, S, vai ser o último, mais o penúltimo, mais o antepenúltimo, tananana, até chegar no primeiro, tudo bem? As somas são iguais, todas elas eu estou somando N valores, concorda comigo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos somar membro a membro essas duas equações? S mais S é 2 vezes a soma. Aqui não é S, tá? Não 5 não. Começa não. Então 2S é igual a A1 mais a N, mais A2 mais a N menos 1, mais A3 mais a N menos 2 e assim por diante. Repara, galera, que eu estou somando o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e conforme essa soma vai avançando, eu vou chegar no último mais o primeiro. Tudo bem? Como eu tinha N valores aqui, eu tenho N parênteses. E aí eu vou usar aquela propriedadezinha que eu aprendi, né? Que fala que, primeiro, a segunda propriedade, né? Que fala que a soma dos termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Dessa forma, se A1 é o primeiro e a N é o último, então A2 é o segundo e a N menos 1 é o antepenúltimo. Essa soma também dá A1 mais a N. Eu posso trocar, porque a soma do primeiro com o segundo, aliás, a soma do primeiro com o último é igual à soma do segundo com o penúltimo. E se eu for avançando, eu vou ter sempre termos equidistantes, né? Inclusive, se um deles for o termo central, a gente sabe que o termo central é igual à média dos equidistantes, então se eu somar o termo central 2 vezes, também dá a soma do primeiro com o último. Bonitinho, né? Dessa forma, 2 vezes a soma é igual à soma do primeiro com o último, N vezes. Escrevendo isso como multiplicação, 2 vezes a soma é o primeiro mais o último, vezes N, onde N é a quantidade de termos que eu estou somando. E então, como eu não quero saber 2 vezes a soma, eu quero saber a soma uma vez só, esse 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. E aí a gente tem a nossa primeira formulazinha, tá? A soma dos termos de uma progressão aritmética finita é igual ao primeiro mais o último termo da minha sequência. Lembrando que tem que ser finita, né? Tem que ter começo e fim. É o primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos que eu estou somando, essa multiplicação dividida por 2. Belezinha? Galera, isso aqui ó, é muito fácil, muito tranquilo. Então vamos lá então. O que a gente pode fazer aqui para determinar... Deixa eu passar para o outro lado, né? Bom, galera, para ilustrar isso aqui, o que eu preparei? Eu preparei um exercício para a gente. Tá, um exercício basicão, porém, que pode parecer para a gente resolver parecido com esse, ou até mesmo um pouquinho diferente, um pouco mais complicado. Vamos começar com o básico, né, para depois a gente avançar um pouco mais. O exercício diz: determine a soma de todos os múltiplos de 7 entre 40 e 150. Caraca, professor, todos os múltiplos de 7 entre 40 e 150? Eu nem sei começar a questão. Primeira dica, galera, começa a questão do básico. O que são os múltiplos de 7? São aqueles caras que, quando dividido por 7, a divisão dá exata. E se está entre 40 e 150, uma boa dica é você descobrir quem é o primeiro, né? Tipo, 40 não entra, porque 40 não é divisível por 7. Mas o 42 entra. 42 é divisível por 7, então ele é múltiplo de 7. E o próximo múltiplo de 7 é o 49. E eu posso descobrir isso de duas maneiras. Primeira, óbvio que o aluno do terceiro ano, né, já vai saber que é tendo decorado a tabuada do 7. Você vai saber até os 70 e todos os múltiplos de 7, então basta colocá-los. Segunda é você pegando o primeiro cara que você achou e somando, perdão, é você pegar o primeiro cara que você achou e somar 7 unidades. Por quê? Todo múltiplo de 7 mais 7 vai continuar sendo múltiplo de 7. 42 mais 7 dá 49, 49 mais 7 dá 56, 56 mais 7 dá 63, 63 mais 7 dá 70 e assim por diante. E eu vou escrevendo todos eles, correto? Vai dar um trabalho da bodega até os 150. Então botei uma reticência aqui. Se você quiser na sua casa fazer todos eles,
seja feliz, tá? Mas imagina que aqui no lugar do 150 está 1500. Ia dar mó trabalhão, né? Escrever todos. Então vamos escrever assim, que aí vocês vão entender onde eu quero chegar. A outra coisa que você tem que fazer é descobrir quem é o último. Aqui tá fácil. Por quê? Porque eu botei poucos termos, né? E eu sei que se o 14 é múltiplo de 7, então 140 também vai ser múltiplo de 7. Que é 70 mais 70, correto? Será que depois do 140, antes do 150, tem mais um múltiplo de 7? Eu vou somar 7. 140 mais 7 dá 147. Se você dividir 147 por 7, você também vai ter divisão exata. Depois do 147 seria o 154, que já passou de 150. Então, nesses extremos, o primeiro é 42 e o último é 147. O que ele pediu para fazer? Somar todos eles. Você pode escrever de um por um e ir somando todos. Não recomendo, porque aqui eu vou fazer usando a fórmula. Lembrando, a fórmula da soma dos termos é o primeiro mais o último termos da sequência, multiplicado pela quantidade de termos da sequência, dividido por 2. O primeiro e o último eu sei, é 42 e 147. Mas quantos termos tem nessa sequência? Então, aí já vem a primeira dificuldade. Nem sempre ele vai te dar todos os valores só para você substituir, tudo bem? Lembra? A vida não é o morango. The life snake. Então o que a gente vai fazer aqui? Tem que descobrir quantos termos eu tenho. Tem várias formas de você fazer, dá para usar raciocínio lógico. Eu espero que você tenha facilidade na hora de descobrir. Aqui eu vou usar o termo geral. Isso é uma PA, então o 42 é o primeiro termo, é o A1. E o 147 é o último termo, que eu vou chamar de AN. E justamente esse N eu não sei quem é. Então, AN, pelo termo geral, é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN, que é o último, é o 147. O A1, que é o primeiro, é o 42. N menos 1 eu não sei quem é, mas a razão é 7, né? Múltiplo de 7, a razão é 7. 42 está somando, troca de lado diminuindo. 147 menos 42 dá 105. Repara que eu não fiz a distributiva, eu só repeti, tá? Se você quisesse, dá para fazer distributiva também. Faz do jeito que você achar mais fácil. Eu prefiro fazer assim. Aí o 7 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. 105 dividido por 7 dá 15. E aí, se n menos 1 é igual a 15, então n é igual a 16. Ou seja, nessa sequência do 42 até o 147, tem 16 valores. E aí agora, se você já sabe o n, basta substituir na fórmula da soma. A soma dos 16 primeiros termos, né? A soma dos 16 termos dessa sequência, é o primeiro mais o último, vezes 16 sobre 2. Aqui, galera, quando der para dividir esse cara por 2, divide, tá? Fica mais fácil. 16 por 2 dá 8. 42 mais 147 dá 189. E 189 vezes 8 dá 1512. Ou seja, quanto é a soma dos múltiplos de 7 entre 40 e 150? Tal soma é igual a 1512. Tranquilo, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos fazer um exercício aí da apostila para ficar zerado, tá? E aí qualquer dúvida, lembra, entre em contato com a gente. Bom, galera, então vamos aqui para dois exercíciozinhos. Um eu passei, é meu, baseado em um monte de exercícios que vocês podem achar por aí em vários livros, e outro é um exercício do livro, tudo bem? Primeiro exercício basicão, ele fala o seguinte, ó. As idades de Arthur, Benedito e Camilo formam, nessa ordem, uma progressão aritmética crescente. Se a soma de tais idades é 90 anos, qual é a idade de Benedito? Parece que falta informação, né? Mas se a gente considerar que essas três idades formam uma progressão aritmética, então a sequência ABC é uma PA. E a gente viu, né, no contexto aí da aula, que quando eu tenho três termos, eu posso reescrever essa PA de uma forma especial. Eu posso falar que o A é B menos R, que é o termo do meio menos a razão, e que o B é o termo desconhecido, que eu vou usar como padrão, e o B mais R é o C, né? O C é o termo do meio mais a razão. E se a soma dá 90, quer dizer que se eu somar os três valores, A mais B mais C, tem que dar 90. Então, B menos R mais B mais R é igual a 90. E aí acontece uma mágica bonitinha quando a gente usa esse tipo de expressão, que o menos R cancela com o mais R, e eu vou ter B mais B igual a 3B. Se 3 vezes B dá 90, então B só pode ser igual a 30, e B, nesse caso já estava manjado, né? É a idade do Bernardo, que é o que a questão pediu.
Se a questão te pedir outra coisa, além do termo do meio, ele tem que te dar mais informações. Por exemplo, aqui eu só dei a soma. Geralmente a questão vai dar a soma e o produto, ou vai dar a soma e uma diferença, para você fazer tipo um sisteminha. Mas vai funcionar, tudo bem? Nesse caso, eu só queria saber a idade do cara do meio, que é o B, que é justamente 30. Morreu Maria, acabou a questão. Safo? Bonitinho, né? Bom, galera, e a segunda questão que eu vou resolver com vocês é a questão do praticando aprendizado número 4. Show de bola? Essa questão aqui, ele fala que existe uma progressão aritmética com 3 termos, A1, A2 e A3, dados por 5x menos 5, x mais 14 e 6x menos 3. E ele quer que você descubra a soma desses 3 termos. Eu não sei quem é o x, né? Mas se eu descobrir o valor do x, eu descubro quais são os 3 termos, e aí se eu descobrir os 3 termos, eu descubro a soma. Então eu vou partir desse princípio. Como isso daqui forma uma progressão aritmética, eu vou usar o princípio da razão. Lembra do princípio da razão? A razão é a diferença entre 2 termos consecutivos. Então, a razão dessa PA é o A3 menos o A2. Porém, como a razão é constante, essa mesma diferença do A3 para o A2 tem que ser igual à diferença do A2 para o A1. Se é uma progressão aritmética, a diferença entre o terceiro e o segundo tem que ser igual à diferença entre o segundo e o primeiro. Porque todas essas diferenças são iguais à razão. Usando esse princípio lógico da progressão aritmética, eu vou ter que isso menos isso vai ser igual a isso menos isso. E aí, galera, virou uma questãozinha de equação lá do 7º ano, equação do 1º grau. Tira do parêntese, quando sai do parêntese, se tiver o sinal de menos na frente, todo mundo troca de sinal. Letra soma com letra, número soma com número. 6x menos 1x dá 5x, menos 3 menos 14 dá menos 17, x menos 5x dá menos 4x, 14 menos 5 dá 19. Letra de um lado, número do outro, quem troca de lado troca de sinal. 9x igual a 36, x igual a 4. Acabou a questão? Não, a questão não era achar o x, a questão era achar a soma dos 3 valores. Então vou descobrir quem é o A1, quem é o A2 e quem é o A3. O A1 é 5x menos 5, 20 menos 5 dá 15. O A2 é x mais 14, 4 mais 14 dá 18. E o A3 é 6x menos 3, 24 menos 3 dá 21. 15, 18 e 21, uma progressão aritmética bonitinha. E se eu somar esses 3 termos, dá 54, gabarito na letra B. Safo? Galera, não deixe de fazer o exercício e saudações vascaínas.